Prontíssimas para a nossa live. Vou convidar aqui a Cris. Eu já nem... Faz tanto tempo que eu não faço live que eu já não sei nem como que convida mais as pessoas. Oi, Kelly, tudo bem? Carlinha, Val. Boa noite para vocês. Estou aqui tentando ver onde que eu convido a Cris. Cris, tá por aí? Mandei o convite para você. Agora foi. Olá! Faz tanto tempo que eu não faço live que eu não sabia nem onde que era mais que convidava as pessoas. Eu falei, qualquer coisa eu já tô aqui, entrando. Tô aqui prontinha já. Deixa eu Sim, já. colocar um filtro. Nossa, o que é isso, gente? Tá, agora tá melhor. Dá um jeito na minha cara de cansada de quem arrumou mudança o dia inteiro. Tudo Faz parte. bem, Cris? Bem, Tudo também como é bem que tá com a mudança? também. Oi? Como é que tá a mudança? Tá dando certo? Ai, uma loucura, né? Será quinta-feira, então eu tenho amanhã para terminar de arrumar tudo, mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos esperar o pessoal entrar aí, pra gente dar um oi. Beleza. Tô aqui olhando o nosso roteirinho. Deixa eu mandar aqui pro pessoal. Nossa live. Acho que eu vou ficar sem filtro mesmo, porque os que eu tenho aqui eu acho que não estão bons. Ah, esse daqui tá bom. Vai ficar Você nem assim, pronto. precisa, né, gata? Vamos entrar nesse consenso. Ai, ai. Lindo desse jeito. Não, mas eu dei uma tapeada aqui, né? Não, Também. eu amei esse batom. Mulher, que é isso? Fazia tempo que eu não usava. Eu usava muito antes da pandemia batom. Depois eu parei de usar. Não, Por causa da máscara. por favor, voltar. Não, não faça isso. Por favor, voltar. Obrigada. Oi, Gabi, boa noite. Trícia. Ah, Bom, o pessoal tá entrando aí. Já vamos começar falando um pouquinho sobre o nosso tema, que será estilo profissional, que é uma grande dificuldade aí de todo mundo. E a Cris, melhor do que ninguém que realmente trabalhou aí no setor empresarial, no meio corporativo. Eu não tenho essa experiência, então, Cris, você vai agregar nesse sentido, hein? beleza. Vai, me corrija quando eu estiver enganada, porque às vezes eu tenho conhecimento técnico, às vezes eu falo alguma coisa e você vai falar, então, mas não é assim que acontece lá, não, minha filha. Uhum. E tá tudo certo. Pode. Bom, Cris, seja muito bem-vinda. Fico muito feliz de você ter topado aí a minha ideia, que a gente pensou juntas também para fazer essa live. Gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal aí, para a galera que está entrando. Tô vendo que tem bastante, né? As minhas seguidoras estão entrando aí também para te conhecerem e depois quem estiver assistindo também. Então fala um pouquinho quem você é, o que você faz hoje, um pouquinho da sua história que fez você chegar até agora, até o que você está fazendo agora. Bom, eu sou a Cristina, Cristina Diniz, né? Que o pessoal gosta de colocar o sobrenome junto aí, mas chama de Cris, que já tá tudo certo. Eu sou formada em psicologia e atuo na área de RH há pelo menos 8 anos. E tem pelo menos uns 5, 4 anos que eu também atuo como mentora de carreira. Então foi meio que meu plano B, que hoje se tornou meu plano A. Então, eu atuo como mentora oficialmente, né? Mentora de carreira e de recolocação, e também faço alguns trabalhos para empresas como consultoria de RH, tá? Então, Legal. treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, até essa parte realmente de mentoria, de orientação, que tem muito foco no autoconhecimento e que tem tudo a ver com Legal. o que a gente vai trabalhar hoje. Exatamente, exatamente. Sem autoconhecimento, minha filha. Eu sempre falo para todas as minhas alunas, né? E aqui no Instagram também eu vivo repetindo isso sobre clareza, né? Você Uhum. não consegue fazer nada na sua vida se você não tiver clareza. E isso vem muito do autoconhecimento, né? A clareza de quem você é, do que você gosta, do que você quer, que é o mais difícil, né? Toda vez que você pergunta para alguém: o que você quer da sua vida? Quais são os seus planos para o futuro?
quase ninguém sabe responder com exatidão. As pessoas falam, ah, quero ser rico, quero ser bem-sucedido, quero isso, mas não tem ali uma coisa certa, um plano de ação, né? E o nosso assunto de hoje tem muito a ver com conquistar as suas metas, os seus objetivos, crescer na carreira e evoluir no trabalho. Quer Exato. acrescentar mais alguma coisa? Então, acho que é isso mesmo. Eu vou chamar também o pessoal aqui para participar. Convide a galera. Tá. Prontinho. Bom, vamos lá então, né? A Cris se apresentou, tem seguidores meus aqui. Para quem não é seguidor meu, que chegou pela Cris, muito prazer. Meu nome é Carol, eu sou consultora de imagem e estilo, especialista em comunicação visual, estrategista de imagem. E estamos aqui, né, para falar sobre estilo profissional. Então, eu trabalho normalmente muito mais no estilo pessoal e agora a gente vai trazer isso para o trabalho, que, por incrível que pareça, são duas coisas que estão interligadas, né? Não tem como. As pessoas acham que elas precisam se desligar de quem elas são fora da empresa e criar um personagem ali no trabalho. E Carol, não acho que isso seja necessário. A gente consegue super ajustar aí quem você é com a função que você desempenha, com o seu cargo, com a empresa que você trabalha, para que você não se deixe de lado. Afinal de contas, e Cris me corrija se eu estiver errada, a parte da personalidade é um ponto muito positivo quando você está lá no trabalho, quando você está dentro da empresa, né? Os seus traços característicos acabam contando muito. Então, não é legal criar um personagem. Exato, até porque a gente nem consegue criar muito um personagem por muito tempo. Então, aquela pessoa não que ela já sustenta. aquela pessoa que já se veste mais informal, tudo. Se ela colocar um terninho, uma gravata, aquela coisa antiga que a gente vê uma roupa mais informal, ela não vai ser ela mesma, ela vai se sentir desconfortável, ela nem vai conseguir dar o melhor dela ali naquele ambiente. Então, isso também é um ponto aí de atenção que a gente vai comentar mais pra frente, né? Exato, com toda certeza. E imagem pessoal é muito sobre isso, né? A gente precisa sustentar aquilo que você está mostrando para as outras pessoas. Então, o primeiro tópico que a gente separou aqui para falar com vocês é a parte de estilo pessoal. Então, o estilo não é necessariamente só a parte da roupa, que é o que todo mundo pensa. Imagem pessoal não é sobre a roupa, né? O estilo, a imagem visual, que é a parte da vestimenta, os acessórios, maquiagem, cabelo, sapato, tudo que está envolvido, é muito um reflexo do que tem dentro, né? Então, por isso que essa questão do autoconhecimento é muito importante, da clareza. Sem isso, você não consegue traduzir para o lado de fora o que você tem dentro. Então, os seus traços de personalidade são muito importantes e não é só isso que vai contar. Então, no trabalho, né, e na nossa vida de uma forma geral, não é só a roupa que você está usando que vai dizer alguma coisa sobre você para as outras pessoas. Você precisa também da parte de comportamento. Então, você tem que sustentar, como a gente acabou de falar. Você tem que se comportar de uma forma que faça sentido com aquilo que você está usando. Você precisa ter uma postura física, uma linguagem corporal que faça sentido com aquilo que você está usando. Então, ter essa noção que o estilo é um alinhamento entre o interno e o externo, né? Então, normalmente, a gente precisa conciliar aí as duas coisas e fazer uma representação da nossa personalidade. E aí, Cris, eu queria que você me falasse um pouco mais sobre como é normalmente os dress codes, né? O que é exigido normalmente nas empresas que os funcionários usem, os colaboradores, eu não sei como que o pessoal chama hoje em dia, né? Que acho que não chama mais funcionário, já mudou essa moda aí. A gente fala colaborador, que é aquele que colabora, né? Então ele trabalha junto com a gente, né? Assim. Mas É isso, olha eu por fora. o funcionário é o que funciona, como se fosse uma maquininha, né? Então por isso que a gente usa mais o termo colaborador. Vai variar muito de empresa para empresa, se ela já tem uma estrutura, se ela já tem um dress code, mas no geral, ou ela tem uma estrutura realmente muito fixa e ela já vai te passar, olha, nos primeiros dias, como você deve se vestir e tem até que cor combina com tal, e sim, tem um trabalho de imagem por trás envolvido. Até porque geralmente são empresas que lidam com clientes externos, que vão para muitos clientes, principalmente em São Paulo. Então, essa questão da imagem conta muito, até para trazer a credibilidade, né? O que eles estão buscando ali com a marca em si. Ainda mais em vendas, né? Que eu acho que isso que é mais pesado, porque é a representação mesmo.
Vendas tem bastante, financeiro também tem bastante. Se essa pessoa trabalha numa área mais financeira, geralmente tem Uhum. formal, né? E depois tem o dress code, que é o uniforme, que daí também é outro ponto. E Muito é, importante. dá pra gente trazer coisas diferentes também, porque, por exemplo, às vezes, é sempre a camiseta polo, ou sempre a camiseta de tal jeito. Uhum. Mas dá pra gente trazer elementos, e até para os homens também, trazer outros elementos, e que a gente vai abordar aqui, né? Mas que são interessantes e que podem fazer esse uniforme não ficar tão caricato sempre, ou sempre daquela mesma forma. A gente se vê todos os dias daquela mesma forma, né? Chega uma hora que a gente fala, tá, Sou só me visto assim todo mais um dia. aqui. Exato, Acho que nem exato. vai fazer falta depois se for se sair, né? É, e tem empresas que nem têm o dress code, que você pode ir da forma como você acreditar ser o mais interessante. Mas aí cai aquela questão do bom senso que a gente também vai abordar, porque é um ponto que aí a gente Exato. tem um limiar, tipo, o que que é o bom senso para você, ou como você se veste para o trabalho, que também é um ponto que tem que ter atenção. Exato. Eu acho que nos dois casos, né, tendo um dress code ou não, o bom senso conta muito, porque os dois não, né? Os três casos, porque a gente tem um uniforme aí também no meio, né? Então, quando tem o dress code, você consegue sim colocar um pouco da sua personalidade, do seu estilo pessoal dentro disso. Então, normalmente, né, os dress codes das empresas, que é o que eles pedem para que os funcionários usem, colaboradores, como a Cris acabou de dizer, é, normalmente é uma coisa mais social, né? É uma coisa mais alfaiataria, é uma coisa mais terninho, camisa. Só que existem milhares de tecidos, milhares de modelagens, milhares de cores. No caso das mulheres, a gente tem os acessórios aí também. Para os homens também temos acessórios, mas é menos comum, normalmente relógio, né? Não entra a parte de brinco tanto, dependendo muito da empresa e da pessoa, né? Mas a gente tem muitas variações de elementos visuais que podem ser usados para que você coloque a sua personalidade dentro de um dress code, inclusive do uniforme também. Então, ano passado eu tive uma cliente que ela trabalha numa escola e ela tinha que usar o uniforme, que é a famosa camisa polo, né? E ela falava, Carol, eu queria, né, usar tal coisa, eu queria parecer mais eu, queria colocar minha personalidade, não sei o que fazer. Então, primeiro a gente fez todo um estudo, né, da personalidade dela, descobriu a cartela de estilos, enfim. E aí pensamos em elementos que passassem profissionalismo, que passassem maturidade, seriedade, as características que ela precisava comunicar, né, no ambiente de trabalho, mas que também tivessem a ver com quem ela é e das coisas que ela gosta. Então a gente inseriu alguns acessórios, óbvio, né? Dentro do bom senso. Você não vai colocar os acessórios gigantescos para trabalhar, aqueles brincões todo colorido, aqueles colares. Não, né? Tudo tem que ser muito adaptado. Então, um sapato também que está dentro do que a escola pedia, né, do que a empresa pede normalmente, mas às vezes de uma cor diferente ou com um detalhe diferente, um modelo diferente, né? A gente tem opções. E acho que o mais importante é realmente conhecer o seu estilo pessoal, então ir mais a fundo em relação a isso, para que você realmente consiga entender que você tem aí a seu favor de elemento visual, né, que você pode incluir dentro do dress code, como você pode colocar a sua personalidade ali, usando o bom senso, sempre. E quando não tem um dress code, acho que o bom senso é mais exigido ainda, né? E aí eu vejo muitas vezes quando eu vou em algum lugar fazer algum trabalho, enfim, e as pessoas, elas passam um pouco do limite, né? Então, quando a gente está falando de empresarial, e aí eu quero que a Cris conte um pouquinho do que ela já viu, né? Mas quando a gente está vendo aí o empresarial, às vezes as pessoas, mulheres principalmente, acabam pesando um pouco na mão, acabam usando blusas muito coladas, muito justas. Isso não é uma coisa legal. Então, preciso usar tudo largo? Não, mas na medida certa, né? Inclusive, a alfaiataria é muito sobre isso. Não é um tecido, não é um estilo, é uma modelagem, né? Um jeito de construir uma peça. Então, tudo que você for usar, é legal ter o tamanho ideal, né? Nada muito apertado, né? Às vezes a mulher tem muito busto, isso acaba ficando vulgar, decote, né? Coisas que chamam muita atenção pro colo. Até a gente estava conversando outro dia, eu e a Cris, né, Cris? Em relação aos pés.
Então, tomar muito cuidado para mostrar os pés, evitar ao máximo. Às vezes, o lugar que você trabalha pode, tá tudo bem, às vezes está ligado com isso, não tem problema nenhum, mas estar sempre com o pé feito, né? Cuidado, ter um pensamento ali para não acabar, às vezes, passando uma imagem que vai muito contra o que você gostaria. Uhum. E aí eu quero saber de você, Cris, o que que você já viu? O que que você observa que o pessoal tem problema, dificuldade normalmente nas empresas? O que até você lembrei que é importante é, às vezes você tem que entender qual que é aquele dia de trabalho, o que que você vai ter naquele dia para você saber o que que você vai poder vestir também ou como você é apresentada, né? Porque se for um dia que você tem uma apresentação super importante, claro que você tem que se sentir à vontade, mas você tem que lembrar que a apresentação tem que ser mais importante, ela tem que chamar mais atenção do que você, porque você está ali para apresentar uma ideia, né? Exato. Então, é super importante você estar com acessórios, né, ou peças que dão a segurança. Mas ao mesmo tempo elas não vão poder ser super chamativas porque você precisa chamar atenção para a apresentação para o negócio que você está vendendo, né? Às vezes, quando é um dia mais específico ou realmente é um dia mais difícil para a empresa, também vá com mais calma. Mas nos outros dias que você sabe que você pode usar um pouquinho mais, ou use até um momento ali que você sabe que tem um limiar ali, que você se sente Uhum. confortável, né? E outro ponto também que a gente acabou conversando é do quanto esse ambiente permite essa pessoa a ter tanto uma imagem ou looks ou acessórios diferentes e também principalmente o líder, porque quando você tem um líder que te apoia a você se sentir mais você mesma, você dá aquela ousadinha e acha legal, poxa, isso é muito bacana também. Mas assim, o que eu mais vi é cropped no ambiente de trabalho, e às vezes, né, é um pouquinho complicado, porque você vai chamar atenção para sua barriga. E naquele momento a gente não quer chamar atenção para a barriga, a gente quer chamar O seu atenção. trabalho não é o lugar, né, de fazer isso. Exato, tem isso, a questão dos pés que nem a gente comentou, né? Isso eu aprendi muito em consultoria. Quando a gente vai para um cliente, geralmente a gente vai com calçado fechado, porque o nosso objetivo é chamar atenção para o que a gente quer vender, não para a gente, né? Exatamente. Pequenos detalhes, já vi saia transparente. Então, assim, são cuidados que a gente precisa só ter um cuidado maior. E na parte de recolocação, o que eu já tive, que eu até comentei com a Carol quando a gente estava conversando sobre a live, foi uma cliente que ela tinha um decotão na imagem do WhatsApp, na foto do WhatsApp. E assim, quando você está buscando recolocação, o recrutador vai entrar em contato com você também pelo WhatsApp. Então você tem que tomar cuidado com as principais das redes sociais. O que que você está querendo demonstrar ali, né? Tudo bem, a gente tem a vida pessoal e profissional juntas, né? Que nem a gente está comentando. Então, até por isso a gente tem que tomar esse cuidado. Então, numa rede social, principalmente quando você está buscando recolocação, coloque algo mais fechadinho, mas que vai chamar atenção para você da mesma forma, mas de uma forma diferente, né? Digamos assim. Exato. Um ponto legal que você falou, Cris, e que é uma coisa que eu sempre ensino, né, para as minhas clientes, é o ponto statement, que é um ponto de chamada de atenção. Então, Uhum. sempre que você for se vestir, você precisa ter um ponto que vai chamar mais atenção, um elemento que vai ser o protagonista da sua produção. Então, como a Cris estava falando, você vai fazer uma apresentação. Você quer que a pessoa, né, ou as pessoas que estão ali olhando, vendo a apresentação, elas precisam prestar atenção no que você está falando. Uhum. Então, elas precisam olhar para o seu rosto, né? Então, evitar usar peças que são muito chamativas, como a Cris falou, a questão dos acessórios, né? Você precisa sim usar algo que chame mais atenção para a região do rosto, mas também não precisa colocar uma melancia em cada orelha e ir lá fazer a apresentação, né? Então, o ideal, nesse caso, não só apresentação, mas às vezes palestras, você vai dar um curso, né? Vai fazer alguma coisa nesse sentido. É legal sempre colocar uma roupa neutra, uma roupa mais escura. Precisa ser preto? Não, não precisa ser o preto. Se você gostar, às vezes, se a empresa exigir, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá tudo certo de usar o preto. Mas você pode usar, às vezes, um azul marinho, né? Que também Cinza. passa, exato, passa uma coisa mais serena, mais profissional, traz mais confiança, não chama atenção. Inclusive, o cinza
é a cor que menos chama a atenção. Então, se você quer ser invisível, você tem que usar cinza, que é o ideal aí e é o mais tradicional. Então, ele passa uma coisa mais conservadora também, mais intelectual. E aí, no caso das mulheres, né, colocar essa questão dos acessórios, que chamam um pouco mais de atenção, um pouco mais, tá? Que fique escrito aqui. E pensar na maquiagem, né? Às vezes eu vejo muito isso, às vezes as pessoas acabam pesando um pouco na mão, mas nesse caso, de um evento assim, de um dia assim, é legal você chamar mais atenção para a boca do que para os olhos. Uhum. Então, por exemplo, como a Cris está maquiada agora, né? É uma maquiagem neutra, o olho tá neutro, mas é um batom que chama atenção para a boca. Então, eu vou olhar para a boca dela, eu vou prestar atenção no que está saindo da boca dela, no que ela está dizendo. E isso é um ponto statement. Então, eu tenho ali um ponto de chamada atenção. Ah, eu vou fazer uma outra coisa que exige que as pessoas olhem para as minhas pernas. Beleza, então você vai usar algo que chame atenção para as suas pernas. Você vai usar uma saia, né? Vai usar uma calça, às vezes, que é mais colorida, que tem um tecido que vai chamar mais atenção, uma estampa, né? Então, isso é legal de sempre pensar. E eu acho que a gente está falando aqui do profissional, mas até além do profissional, né? Todo o tempo é legal você ter essa noção do que você está querendo ali naquele momento, naquele dia, para colocar o seu protagonista ali dentro do visual, né? Perfeito. E até o Fábio também contribuiu aqui. Oi, Fábio. Trabalhei em uma empresa que permitia nas sextas-feiras o casual day, porém com regras de decência, ele colocou. Então, com bom senso, né? Exato. Gente, até tal ponto ainda dá, mas depois disso já não tem como. Exatamente. E tem muitas empresas, né, que tem essa questão do casual day na sexta-feira. E eu já vi casos, né, de amigos meus que trabalham em empresas e me contam que o pessoal acaba abusando muito, né? Então, os caras normalmente vão de bermuda, usam uma camiseta, às vezes chega o cara lá com camiseta de banda, um negócio meio demoníaco, né? Às vezes acontece, tipo, muito roqueirão e tal. Então, isso são coisas que não são legais, gente, não são legais. Tudo bem, né? Que nem a gente estava falando antes. Tudo bem você ter o seu estilo e trazer isso, né, para o seu ambiente de trabalho, mas entender o que você precisa trazer, o que é importante que as pessoas saibam sobre você no seu ambiente de trabalho. Todo tempo a gente está comunicando coisas sobre nós. Então, nesse momento, o que eu estou usando, o que eu estou falando, o jeito que eu me comporto, está dizendo alguma coisa sobre mim. Mas eu não tenho só essas características. Então, em algum outro momento, eu vou manter isso daqui e acrescentar alguma outra coisa. É legal, né? Quando a gente pensa em empresa, porque as pessoas acabam se desvinculando muito. Então, quando eu tô lá na empresa, eu tenho a minha vida na empresa e tal, e na minha vida pessoal eu faço o louco, né? Eu faço coisas que não tem nada a ver. E, e é uma coisa que não é tão legal, né? Porque, querendo ou não, todo colaborador, já ia falar funcionário, todo colaborador, até entrar na minha cabeça isso daí, gente, na minha época, sabe, era funcionário ainda. Mas todo mundo que trabalha em algum lugar carrega a imagem daquele lugar, carrega a imagem da empresa. E isso é um ponto de alerta tanto para as empresas, né, para os chefes, quanto para os colaboradores. Então é legal que você, enquanto colaborador, você tenha essa noção de que você está carregando a imagem da empresa que você trabalha onde quer que você vá. Às vezes você vai encontrar um cliente em algum lugar e a pessoa olha para você e vê que você está tendo uma postura completamente contra aquilo que você tem normalmente lá no trabalho. Isso pode gerar uma dúvida. Tudo bem que você tem o selo de aprovação da empresa, né? Então, se você trabalha lá, você tem um currículo bom, você é um bom funcionário, tem as características primordiais, mas isso às vezes pode chegar no ouvido, né? Do seu chefe, no ouvido do seu supervisor, do seu líder. E isso pode ser muito prejudicial, porque tem que ter esse cuidado, é muito legal. E eu acho que as empresas também, talvez falte um pouco, e aí me corrija se eu estiver errada, Cris. Eu acho que falta um pouco esses direcionamentos. Eu não sei se isso é feito com tanto afinco, né? Isso é um pouco complicado de abordar, principalmente hoje, com jurídica mesmo, sabe? Então,
Porque há muito dessa discussão e do profissional. Então, você fora, você já não representa mais a empresa. Mas se você tiver com o uniforme num barzinho, você tá com Exato. o uniforme da empresa. Então, é mais esse tipo de coisa que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Você só Uhum. pega o carro da empresa e você vai para algum lugar. Você tá com o carro da empresa, né? Exato. Então, assim, são coisas que a gente tem que tomar cuidado para não atingir e afetar também a empresa e a nossa imagem, porque são os dois que estão em jogo ali, né, de alguma forma. E até essa questão que a gente comentou de bermuda para os homens e tudo mais, tem empresas que são muito informais, então que empresa de tecnologia geralmente já tem essa pegada, e da Uhum. mulher tem o vestido para dias mais frescos, né? Os homens têm a bermuda. Mas vai muito, como você disse, do estilo da pessoa, né? E também tem outras coisas que chamam a atenção. Uma pessoa mais séria de bermuda, a gente até estranha. A gente acha, Já nossa, tem uma fulano veio quebra ali, né? isso. É, exato. Então, por isso que tem essa questão do posicionamento que também conta muito, da postura, do posicionamento, que também influencia na imagem. Então, às vezes não tem problema você usar uma bermuda, mas você ser uma pessoa séria, você ser uma pessoa responsável, comprometida, transmitir Uhum. de outra forma, né? É, a bermuda meio que vem para dar uma quebrada, né? Então, olha, eu sou sério, tá? Eu sou um bom profissional, mas eu também sou um cara gente boa, tá? Então eu também, né, gosto de curtir a vida aqui, eu também sou legal, também sou acessível, que também é uma característica muito importante. Isso. Mas também a gente tem que entender que tem bermudas e bermudas. Bermudas, Por exato. mais que, né, tudo bem, é um meio informal, às vezes a empresa permite, mas também não é qualquer coisa. Você não vai chegar lá com uma bermuda de tactel, por exemplo, né, que você usa para ir pra praia, para ir surfar. Isso, Não eu ia tem falar. condição. Exato, Que acontece com toda certeza. acontece. Eu já vi. Faz parte. Então, como eu falei antes, né, a gente precisa entender que quando a gente está falando de elementos visuais, a gente não está falando só da peça. Então, a gente está falando de toda a estrutura dela. A gente está falando da cor, da textura, do tecido, da modelagem. Isso conta muito. Então, tem muita gente que às vezes fala, mas eu tenho que trabalhar de roupa social, é muito feio, né? Muito engessado. Não necessariamente, né? O social, ele abrange muitas coisas. Você consegue sempre se encaixar, às vezes encontrar uma modelagem que condiz com o que você precisa usar ali, com o que é exigido de você dentro do dress code, né? Dentro da profissão, da empresa, da profissão, enfim. Mas que você também se sinta bem, que você também se sinta que está vestido de si mesmo. Então, o social, ele não precisa ser engessado. Eu acho que isso é uma coisa que as pessoas criaram muito. Acho que é uma coisa muito cultural, que veio vindo, né, de outros tempos. Mas talvez hoje não seja uma coisa tão forte, tão pesada, que você tenha que ser, né, todo engravatadinho, tipo, conservador. A não ser que, né, e eu repito, que a profissão exija isso, que o seu mercado exija isso. Então, quando a gente está falando, às vezes, de um advogado, obviamente, tem coisas que são exigidas de um advogado. Você não vai andar de qualquer jeito, usar todo tipo de cor, usar todo tipo de modelagem, né? Você vai tomar alguns cuidados. Mas aí um cara que trabalha, por exemplo, com marketing, ele já tem uma abertura muito maior para usar alguma coisa que tem um caimento diferente, né? Então, eu acho que é muito de entender o cargo. Então, a gente estava até falando antes, né? Aqui estava dando um exemplo de alguém que é promovido. Então, você ali é um colaborador normal e aí você é promovido. A partir desse momento, vira uma chavinha que você tem que comunicar coisas diferentes. Então, é um posicionamento diferente que você tem que ter. São elementos visuais diferentes que você vai ter que usar. Então, assim, o que você vê muito, Cris, que você acha que é o acertado, assim, que, nossa, as pessoas usam isso e é o ideal, é muito legal quando fazem, sei lá, alguma mudança, enfim. Eu não vejo muito, né? Então eu não consigo ser muito específica nesse sentido. Olha, eu acho que o terninho, ele sempre funciona muito bem. Porque você não precisa ficar no terninho preto. Você pode ficar um terninho colorido, vermelho, para trazer uma imponência.
E aí, se você quiser, você pode colocar um look all black embaixo. E com uma Uhum. para trazer mais informalidade, para trazer mais acessibilidade. O terninho, no geral, funciona muito bem, com uma calça jeans ou calça clochá, alguma coisa assim, e um Oxford ou um sapatinho mais fechado. Funciona muito bem. E passa uma Uhum. porque você ainda tem elementos mais elegantes no look que ainda passam essa formalidade, a credibilidade, mas ao mesmo tempo você pode estar com uma camiseta da Mulher Maravilha. Eu, pelo menos, faço isso. Eu coloco uma camiseta Uhum. terno em vermelho e os outros elementos que trazem um pouquinho mais dessa formalidade. Mas assim, até que nem você comentou de quando você é promovido. Um exemplo, isso é uma coisa que acontece muito com as mulheres. Como tem algumas mulheres que são mais delicadas, já têm feições mais delicadas, o jeito é mais delicado, às vezes elas não passam tanto autoridade ou assertividade, e quando elas têm essa postura, o pessoal até estranha. Então, a roupa, quando ela é promovida, né? Eu vi um caso de uma mulher que foi promovida e ela só tinha homens na empresa, na equipe dela. E eram pessoas mais velhas que ela. Então, ela fez uma consultoria de estilo justamente para entender como ela poderia se posicionar. E no caso Exato. foram várias questões, até o momento que para ela funcionou muito bem usar um saltinho, coisa que ela não usava antes. Então, o salto fez Uhum. com que ela se. Opa, a minha postura até mudou, né? E Então, muda ela se mesmo. mais. Ela se empoderou mais, até para estar se sentindo mais assertiva naquele ambiente e as pessoas não estranharam tanto. Mas pode ser um acessório, como a gente disse, né? Tem vários elementos, né, Carol? Aí você sabe melhor que eu, que influenciam nessa imagem. E eu vejo muito de também da pessoa ser muito delicada, até em questão de estampa, de roupa, ser mais florzinha, pequenininha, e isso passa uma delicadeza por um lado, só que não passa a força que o mundo corporativo exige de hoje nós mulheres. Então, aí, Uhum. beleza, você pode usar bolinha, estampas pequenininhas, mas tem um contraste, tem alguma coisa que traga um pouquinho mais de força para o seu look, para as pessoas te verem, opa, olha que legal, que interessante. E Exato. contraste tão grande, né? Isso eu percebo que acontece bastante por sermos mulheres, né? De alguma forma, tem um estereótipo já criado, né? Então é uma forma da gente se destacar ainda mais no nosso trabalho, né? Mas eu acho que e às vezes um terninho também, azul marinho, com uma camiseta branca por baixo, já tá lindo, já fica super bacana e você não fez muita coisa para se vestir no dia ali. Exato. Eu acho que a maior reclamação que eu recebo, que eu vejo assim, é as mulheres falando que precisam trabalhar de escarpão, que precisam trabalhar de salto Então, para terem essa coisa do social. E isso não é verdade. Como você falou, né? Existe a coisa de você usar ali um Oxford, um loafer, um mocassim mais e fechado, ali, uma coisa mais de couro, né? E fica super fashionista. Óbvio, você vai adequar ali para o seu estilo. Às vezes, esse tipo de sapato não condiz com o seu estilo e você acha que o salto se encaixa mais. Não tem problema exato. nenhum, né? Mas, assim, dá para ser confortável. Dá para você tentar encaixar ali outras coisas, né? E, infelizmente, como você falou, né? Nós mulheres, a gente já tem essa coisa estereotipada aí. Querendo ou não, né? Sendo feministas ou não, concordando ou não, quando a gente está falando de autoridade, de imposição, de respeito, a gente precisa recorrer para elementos masculinos. Então, como por exemplo, o Oxford é um sapato masculino, originalmente masculino, né? É o sapato social masculino. Mas aí você coloca, às vezes, né, um vestido e um Oxford, você está trazendo uma feminilidade com um pouco mais de autoridade, com um pouco mais de poder, com um pouco mais de, até um pouco mais conservadora, né? Então, te tira um pouco dessa coisa mocinha e já te coloca numa posição muito mais séria, que você vai realmente ser levada a sério, né? Mas, como a gente falou lá no comecinho, tem que sustentar. Não adianta você ir lá colocar um blazer, né? Um blazer com ombreira mais comprido, mais reto, com uma modelagem mais impositora, um Oxford e falar baixinho, falar delicada, né? Não ter um posicionamento, não abrir muito a boca para falar as coisas. Então, se você vê uma mulher com um blazer reto, preto, de ombreira, uma calça jeans escura e um Oxford, você espera que ela se posicione, porque Uhum. ela tá passando a mensagem de que ela é essa pessoa. Exato. Então, por isso que eu falo, né? Entender os elementos. A gente tem um blazer.
Um blazer mais acinturado, ele vai trazer um pouco mais de sensualidade, um pouco mais de feminilidade, ao mesmo tempo que ele traz poder. Vai ser o ideal para todo mundo por conta do biotipo, por conta do estilo? Não. É realmente ter esse conhecimento do que te veste melhor, porque às vezes você vai colocar isso e não vai passar a mensagem que você quer, porque em você não veste bem, você não consegue sustentar. Então, isso passa uma mensagem. O blazer com ombreira passa outra mensagem. Um blazer com ombreira off-white vai passar uma mensagem diferente do que o blazer com ombreira preto. Então, é uma combinação aí de fatores que vão passar uma mensagem. Nem sempre uma camisa branca vai comunicar a mesma coisa. A camisa branca de algodão vai comunicar uma coisa. A de linho, outra. A de viscose, outra completamente diferente. E eu acho legal, às vezes, né? Mulheres que trabalham no corporativo, se elas quiserem trazer essa coisa mais do social, mais do elegante, mais com feminilidade, é legal apostar até no cetim. Então, não é um tecido transparente, não é um tecido vulgar, muito pelo contrário, é extremamente elegante e você consegue trazer um acetinado ali para o seu look, uma coisa mais interessante, uma coisa mais feminina, mais delicada, ao mesmo tempo que você está usando a camisa, que é uma peça mais formal, né? Então, existe muito essa opção. E combinar com jeans, que nem você falou, né? Lembrando sempre, pelo amor de Deus, gente, jeans skinny não se usa para trabalhar. Não se usa. De preferência, assim, nem skinny, nem rasgado, branco. É sempre legal evitar, porque o jeans rasgado, ele vai passar uma coisa muito despojada, rebelde, ousada, de desleixo também. Então, é legal evitar o jeans rasgado no ambiente de trabalho em que você está tentando comunicar um pouco mais de seriedade, né? Então, investir num modelo de jeans mais reto, então algo que não vai marcar muito as curvas, que nem você falou do clochard antes, né? É um modelo super legal, desde que vista bem no seu biotipo, não é o indicado para todos os tipos de corpos, né? Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso também. Mas entendendo o que você está querendo comunicar e o que faz sentido que você goste também, né? Não adianta você só pensar na comunicação e não pensar no que você está gostando de usar. Só para finalizar esse pensamento, linkando com o que você falou, em relação ao salto, né? Você falou, daí a mulher vai colocar um salto, ela vai se sentir mais empoderada. E esse é um ponto muito importante, porque a gente se comporta da forma como a gente se vê. Então, se você coloca um salto e olha e fala, nossa, estou poderosa, você vai ter um comportamento que condiz com aquilo. Então, vai ser muito mais fácil de você ter a postura que você precisa, né? De você se posicionar como é exigido de você, do seu cargo. E o tipo de salto, que tem N tipos e que você pode realmente... Exato, dá para ser confortável e poderoso ao mesmo tempo. Exatamente, exato. Até a Valéria também colocou aqui que também é preciso essa mudança de imagem, principalmente de promoção. E sim, porque é agir de acordo com o cargo que você almeja, com certeza. Outro ponto às vezes a gente só tem que tomar cuidado para a gente não tomar o espaço do nosso líder ali de alguma forma, até mesmo na nossa imagem, tá? Exato. Porque chegar bem em frente com ele de alguma forma, mesmo que você não queira. Então, aí é legal que você traga esses pontos importantes do seu look, que você quer trazer essa imagem de tipo, não, eu também sou confiável, sim, eu também posso assumir um cargo maior e tudo mais, aos pouquinhos, tá? Até para não bater muito de frente com a imagem do seu líder de alguma forma, tá? Esse é um ponto que acontece também, Carol. Se a gente chega... Eu imagino. Como líder do setor e nós não temos o cargo, às vezes isso pode ser um incômodo para o nosso chefe, porque daí não é nem líder, é um chefe mesmo. Porque se for um líder, ele ia te encorajar, ele não, vamos lá, vamos fazer junto, nossa, gostei de sua roupa, ele não vai dar um afronte a ele, né? Mas se ele tiver um pensamento muito conservador e tradicional, ele vai achar que pode ser até um afronte contra ele. Então, Exato. assim, tem entender bastante o ambiente que você está. Isso é importante, até para você se sentir mais à vontade também.
tá? Perfeito, perfeito. Entender o que permite, né? Ler as pessoas, que é um ponto muito importante, né? Então, eu acho que isso dentro da empresa e até fora, né? A Val falou de você estar vestido para o cargo que você quer ter. No caso, na vida, você tem que estar vestido para aquilo que você quer para sua vida. Então, eu trabalho muito com empreendedoras também, né? Então, assim, eu não me visto para o negócio que eu tenho hoje, eu me visto para o negócio que eu quero ter. Então, por enquanto, eu sou uma empresa pequena, e eu faço as coisas e tal, mas eu não quero ser sempre uma empresa pequena. Então, eu tenho que começar a me comportar e criar coisas para que condizem, né, com a grandiosidade toda que eu quero. E eu acho que isso se aplica muito nessa questão do cargo. Não sei, de repente, né, ir trabalhando um pouco o terreno, não só se vestir, mas lembrando que imagem pessoal também tem outros fatores importantes. Então, até uma coisa que eu estava lendo aqui que a gente anotou, que é a questão do vocabulário. Então, parece complicado, né? Você tem que pensar em várias coisas diferentes. Não é simplesmente colocar uma roupa e ser quem você quiser. Você tem que estar vestido de acordo, você tem que ter um comportamento, você tem que ter uma postura física, um posicionamento e um vocabulário. Não adianta você chegar lá no trabalho, querer parecer super sério, né? Tentar ter um cargo maior, tentar ter ali uma imagem, né? Uma postura mais profissional e ter assuntos que não condizem com o ambiente, fazer comentários às vezes preconceituosos, brincadeira fora de hora, né? Então, o vocabulário entra muito esse tipo de coisa. Exato. Não assumir responsabilidade, que isso também é um ponto. Ou assumir responsabilidade demais, né? Às vezes você vai acabar entrando num outro. Então, assim, realmente tem que entender o ambiente que você está para conseguir se posicionar da melhor forma também, até em questão de vocabulário. Então, às vezes as pessoas acham que isso não importa. E importa muito. Quando a gente está falando de estilo, não é só roupa. O estilo, ele é um reflexo da sua marca pessoal. E a sua marca pessoal tem vários elementos, né, que compõem isso. Que é a forma como você, não necessariamente é visto, mas como você vai ser lembrado. Então, quando Exato. você deixa uma marca, você lembra dessa marca por conta de alguma coisa. E isso é legal até, eu acho que levando, né, para o empresarial aí, para o corporativo, quando a gente pensa em networking. Então, você foi lá num evento, conheceu alguém que trabalha em outra empresa, por exemplo. E aí você tem que ser lembrado por aquela pessoa de uma forma específica, a ponto de que, quando ela precisar indicar alguém no cargo que você gostaria ou na área que você trabalha, ela vai lembrar de você com as características que precisa ser lembrado, sabe? Para que você tenha esse quê a mais. Então, acho que isso é muito legal. E um ponto importante, né? Se eu pudesse, eu teria me preocupado com isso antes, em relação à imagem, quando você está na faculdade ainda, por exemplo. Porque as pessoas que você vai encontrar no mercado de muito provavelmente são pessoas que fizeram faculdade com você, principalmente a gente que está aqui no interior. Então, assim, criar bons relacionamentos, já passaram uma imagem. Normalmente a galera está na faculdade e só quer curtir, nem está preocupado com nada, né? E aí imagina que lá no futuro, depois de 10 anos que você terminou a faculdade, você quer ir trabalhar numa empresa. E o chefe, né, a pessoa que vai contratar, é alguém que fez faculdade com você na mesma sala. E a imagem que aquela pessoa tem de você? Às vezes ela vai lembrar, nossa, fulano só ia pra festa, fulano só curtia, nunca entregava os trabalhos, não sei o quê. E isso vai ficar na cabeça da pessoa. Provavelmente ela é irresponsável, não vou contratar porque isso vai ser prejudicial até para mim depois. Então, são coisas que ficam, né? A marca pessoal ela é muito relacionada com isso. Como as pessoas vão lembrar de você, como alguém que leva as coisas a sério, como alguém que leva tudo na brincadeira, como alguém que é responsável, como alguém que é maduro, como alguém que é imaturo. E o conjunto de coisas e a parte da vestimenta, obviamente, reflete essas características. Então, por exemplo, se eu estou sempre com a roupa amassada, isso mostra que eu não sou organizado, que eu não tenho responsabilidade, porque eu tenho, né, uma responsabilidade de passar as minhas roupas, que é o exigido da gente, o mínimo, né? É você ir lá, lavar a roupa e depois passar. Você não tem organização de ter o tempo para fazer isso. E eu acredito que é o tipo de coisa que às vezes acaba impactando muito no dia a dia.
Então você fala, meu, fulano tá sempre com a roupa amassada, né? Será que ela não tem um ferro na casa dela? Será que ela não presta atenção que ela tá fazendo isso? E isso pode passar N imagens prejudiciais para você, né? Uhum, com certeza. E até eu estava pensando aqui no que a gente comentou antes, tem uma frase que é muito famosa, né? Prego que se destaca é mais martelado. Porque quando a gente decide se mostrar mais, e isso, nossa roupa, comunicação, todos os pontos que a gente está falando aqui, postura, Uhum. percebem. E aí elas vão começar a falar, né? Às vezes vão falar de forma positiva, vão te admirar e tudo mais, mas tem gente que vai causar uma certa né, Carol? Vai ter aquele ponto ali, Sempre, sempre. independente do que a gente faça, né? Mas assim, aí é importante que a gente tenha essa autoestima, isso muito forte, bem trabalhado na gente, e entender até que ponto que, poxa, eu posso arriscar nesse sentido, até que ponto que eu quero me mostrar nesse aspecto, quando eu vou me mostrar, que são todos os pontos que a gente trabalhou aqui antes. Uhum. Porque tudo isso vai fazer parte. Porque em algum momento você tá com um batom, nossa, tá querendo chamar atenção. Nossa, não sei o que, não sei o que. Exato. Eu tô pensando muito além, vocês não estão pegando isso, né? É, que no final, quem vai pra frente vai ser eu, meus amores. Eu sou eu. Por isso que é importante essa questão da clareza, né? De você saber o que que você quer. E eu tenho até a minha mãe, quando eu era criança, né, ela falava muito isso pra mim. Eu me preocupava muito com as pessoas na escola. Então eu ia para a escola, eu ficava preocupada se as pessoas iam gostar de mim, se eu ia ter amigos, né? Porque eu sempre fui a puxa-saco dos professores, eu sentava na primeira fileira, ali na primeira carteira, perguntava, né? Era a chata da escola mesmo. E aí eu ficava muito preocupada com isso, porque eu ouvia certos comentários, né? As pessoas zoavam com a minha cara. E aí a minha mãe falava assim: não se preocupe, você não vai para a escola para fazer amizade, você vai lá para estudar. Você não tem o objetivo de passar de ano, de tirar 10 na prova? Então, você tem que se preocupar com isso. E eu acho que a gente pode, obviamente, né, com um pouco de humor, trazer um pouco esse cenário para o trabalho. Porque se você tem clareza do que você quer e do seu objetivo, esquece os outros. Não fica tipo, às vezes a gente se diminui para fazer as outras pessoas se sentirem bem por não fazerem o mínimo. O que elas não têm coragem de fazer, né? Exatamente. Exatamente, exatamente. Então, isso é muito importante, né? Seja o líder do movimento, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, desde que você tenha noção do que você quer, do que você está fazendo, dos elementos realmente que você está usando que vão te ajudar a conseguir aquilo, é mais fácil que você seja líder do movimento mesmo e arraste as pessoas para irem com você. Então, a partir do momento que você começa a se destacar, vão ter as más línguas, porque essas pessoas não vão ter a coragem de fazer o que você está fazendo, independente se for se arrumar ou ter um posicionamento diferente. Mas, quando elas verem que isso está dando certo, você pode ter certeza que elas vão copiar o que você está fazendo. Elas vão começar a se espelhar indiretamente e vão começar a reproduzir aquilo ali para se darem bem também. Então, olha lá, fulana, tá dando certo, né? Vou lá e vou fazer igual. Exato. E é muito nítido, assim, quando você olha de fora, você fala, gente, não acredito, me criticou e agora tá fazendo igual, tá vendo que tá dando certo. Exato, exato. E até pensando nisso, trocando, quando a gente estava conversando antes sobre a live, eu trouxe para Carol aqui ter um RH tradicional. E até por isso que hoje eu trabalho com a mentoria de carreira, que foi o B que virou meu plano A, né? Mas eu sempre quis mostrar que eu não seria uma mentora de carreira também de terninho, ou um RH terninho, ou RH que faz aquilo, que demite, ou que tem aquela imagem que o pessoal já tem de RH, né? Uhum. Eu tenho piercing no nariz, eu tenho tatuagem, que é a mostra. Então, assim, são coisas que eu sei que para os outros pode ser que às vezes nem pareça, dependendo de se ela repara nisso ou não. Mas são coisas para mim que são importantes para eu mostrar, olha, eu sou acessível, eu sou como você, eu também gosto de tatuagem, também gosto de piercing, também gosto de tal coisa, trabalho com RH, sabe? E tá tudo bem. E o que que eu consigo transmitir com isso, né? Eu não sou um RH tradicional, começa por aí, Exato. trazer mais leveza, eu quero trazer mais espontaneidade, mais autenticidade, que é o que eu trabalho com as pessoas, delas entenderem a si mesmas e aí sim fazer escolhas para suas carreiras e sendo quem elas são. E aí é aquela coisa, né, Carol? Tem empresa que, nossa, ela tem um piercing, tem uma tatuagem. Beleza, se essa empresa não te quer, é até melhor, porque ela Você não vai se não encaixar ali. quer e você não.
não vai se encaixar ali. Tá Vai se tudo sentir bem. mal às vezes. Exato. Então, se essa empresa também não tem esse olhar para as pessoas, é porque ela também não é para você. E às vezes a gente não faz isso. A gente fica, nossa, mas eu queria, né? Mas, gente, Mas eu culturas e acho que valores. isso entra muito até na que a gente estava falando em questão da clareza, né? Porque a clareza, ela vem muito nos seus valores também. Então, ter definido quais são os seus valores inegociáveis, aquelas coisas que realmente são importantes para você. Então, esse posicionamento é muito importante para você. E é legal que você precisa buscar um lugar que você se identifique, que você vai se sentir bem, que você vai se sentir abraçado, que você vai, inclusive, fazer o seu trabalho muito melhor, porque você se sente que faz parte do lugar. Eu acho que isso é muito legal, né? Então, Exatamente. ter isso bem definido e, como você falou, entender os elementos. Então, eu tenho um piercing, eu tenho tatuagens, mas isso são alguns elementos visuais. Eles não são completamente. Por quê? Porque você não tem uma postura que normalmente condiz com esses elementos. Que Então, é chega. diferente. É diferente, por exemplo, eu sou toda tatuada e eu tenho uma postura, né, mais porra louca, se pode-se assim dizer. Uhum. Se eu sou, às vezes, mais que às vezes não condiz. Agora, eu tenho uma postura que condiz com o que eu quero comunicar, com a postura de uma pessoa profissional, a postura de uma pessoa que. Eu parei, você viu que eu parei, né? Fiquei olhando o gato ali atrás. Eu não posso ver um gato na minha vida. Eu fechei a janela para não entrar tanto barulho de fora. Aí ela tá assim, cadê minha janela? Tá aí. Então, assim, você consegue entender os elementos que estão em cada pilar da sua imagem pessoal. Então, eu tenho um comportamento de acordo, eu tenho uma postura de acordo, eu tenho tudo bonitinho do que eu preciso. Mas eu tenho um piercing. E esse piercing acaba passando aquele pouquinho de jovialidade, um pouquinho de acessibilidade, um pouquinho mais de leveza para algo que eu já tenho mais sério. Então, Exato. é fazer esse equilíbrio, né? Então, você tem isso, mas não é que você vai se comportar pensando só nesse elemento, sabe? Perfeito. Então, você consegue fazer esse alinhamento aí. Então, isso é muito Uhum. importante de entender, né? Acho que essa questão da empresa e essa questão do equilíbrio também alinhado. Certo? Uhum. Tô falando certo? Tô falando bonitinho? Tá sim, tranquilo, deu pra entender. Tô aprendendo aqui hoje sobre o meio corporativo. Não, e é isso mesmo, que acho que cada vez mais a gente tem visto tatuagem, piercing, orelha com piercing, tudo em ambientes que antes eram muito mais formais, né? Uhum. Tem ainda candidatos que, por exemplo, trabalham na parte mais corporativa e financeira, que ainda tem uma parte mais tradicional, ou responde direto pro dono, colocam camisa social que tem até aqui, mas aparece aquele pedacinho de tatuagem. Então, Eu assim, sei que tá escondendo aí. eu sei que você tá com. Eu sei que você tem tatuagem. Mas não precisa esconder, a gente tá vendo. Mas é porque às vezes o dono tem alguma coisa, a pessoa tem medo. Então, assim, aos pouquinhos você vai quebrando essa imagem, vão quebrando estereótipos. Mulheres com cabelos coloridos, por exemplo, tem Uhum. cabelos coloridos nas áreas de marketing, áreas de design, são áreas que dão mais essa abertura, né? Em que Sim, acabam permitindo um pouco mais. acaba permitindo um pouco mais, e às vezes são elas que representam as empresas. Então, tem lá uma pessoa de cabelo colorido na empresa. E aí eu acho que entra muito nisso que a gente estava falando, né? De você estar no lugar que está ajustado a sua imagem com o ambiente, né? Então, a empresa que é conservadora, muito provavelmente, ela não vai contratar um profissional que tem esse tipo de característica e tipo de posicionamento. Porque a mulher do cabelo vermelho, a ruiva, por exemplo, ela não é uma mulher tradicional. Ela não é uma mulher quietinha, né, romântica, delicada. Ela é uma mulher mais ousada. Uhum. Normalmente quem tem, né, está usando algo que não está adequado para a personalidade dela, que daí já é um outro ponto, né? Então, assim, a mulher que tem esse cabelo, já é esperado que ela tenha um posicionamento diferente. Então a Uhum. empresa nem vai contratar ela se aquilo não condiz. E ela também precisa entender. Então, eu não sei como funciona aí, né, quando você está fazendo recolocação e tudo mais.
Mas, às vezes, no desespero, a gente acaba buscando muitos trabalhos que não tem nada a ver com a gente, em lugares que não tem nada a ver com você, com o que você quer, simplesmente porque você precisa de um trabalho, que é completamente compreensível, né? Tudo bem, a gente precisa trabalhar, você tem conta para pagar e tudo mais, mas é muito mais valioso quando você tenta buscar coisas que estão de acordo, né, com a sua personalidade, com o que você gosta, com o que você busca. Às vezes a gente pensa muito que só a gente tem que se encaixar, mas na verdade a gente tem que buscar coisas que se encaixem pra gente também. Também, exato. Então, esse é um ponto muito importante. E às vezes a luta é maior se você for só pela preocupação de ter um emprego, pelo desespero. Se você for realmente no lugar que você sabe que, putz, aqui, ó, eu acho que condiz mais com o meu posicionamento aí, com a minha personalidade. A facilidade de você conseguir aquele emprego vai ser muito maior, acredito eu, né? Falando aqui de fora, mas se a pessoa se encaixa, eu vou preferir contratar ela, que tem tudo a ver com a minha empresa, do que outra pessoa que eu vou olhar que não tem nada a ver. Às vezes, e essa é a importância, né, da imagem pessoal. Às vezes a gente acha que só ser bom é suficiente, que só ser um bom profissional é suficiente. E não é. A imagem, ela vem para complementar isso. Então, quando você externaliza as coisas que você tem por dentro, né, os seus pontos positivos, as suas características, a sua personalidade, você vai se destacar muito mais onde você precisa se destacar. E independente do currículo, às vezes a pessoa prefere contratar alguém que talvez não tenha o currículo com todas aquelas coisas, mas que talvez se encaixe mais, que faça um atendimento melhor, que entenda melhor o público que está ali trabalhando, os clientes, enfim, do que aquela outra pessoa que pode ter um currículo ferrado de top, mas que no final das contas não vinga ali, às vezes não se encaixa na equipe, e é muito mais difícil o convívio, né? Não se encaixa com os valores, com a forma de pensar, comportamento. Isso faz parte. Exato. A Val falou aí. Se você fingir por muito tempo, a frustração e insatisfação vai aparecer com toda certeza. Opa, desapareci. Voltei. Voltou. Voltou. Tá acabando minha bateria. Vou colocar aqui para carregar o celular. Não. Então, isso é muito real, né? E se você começa a se sentir insatisfeito, desempenho. Eita, caramba. Voltei? Ah, voltou. Voltou. Tá voltando. Voltei? Tá, então beleza. Estou aqui. Beleza? Agora 100%? Isso, tá, agora beleza. foi. Então tá. Então, como eu falei antes, a gente se comporta, né, da forma como a gente se vê, da forma como a gente se sente. Então, se eu tô frustrado, se eu tô insatisfeito, eu vou começar a ter posturas assim. E, inclusive, isso pode até refletir numa demissão, por exemplo. Porque você não vai performar como você deveria. Então, os seus superiores, né? E eu falando bem informalmente em relação a isso, porque eu não sei os nomes dos cargos, mas assim, os seus superiores, os seus chefes, eles vão notar que você não tá tendo essa performance. Então, putz, caiu aqui. Aí eu acho que, por exemplo, né? Me corrija aí, que eu tô aqui aprendendo. Mas aí, às vezes, o RH vai lá e tem uma conversa para ver o que está acontecendo. Fala, fulano, olha, seu desempenho, o que eu acho que o RH normalmente faz, né? O desempenho caiu ali, o que a gente pode fazer para melhorar, né? O que está acontecendo? Então, é muito importante que você realmente seja 100% fiel a quem você é, a sua personalidade, e vai equilibrando aí as coisas. Uhum. Falei muita besteira? Não, tá. É isso mesmo. Um que a gente pode dar, que muitas pessoas vão conhecer, é a Mari Paula, que é aquela jornalista que ficou muito famosa na Globo também, no G1 também, que aparecia, né? Sempre de teta, com um look mais despojado. E uma das entrevistas ela fala que ela teve espaço para isso, ela já estava num ambiente que ela se sentia confortável, que ela podia ser da forma como ela era, digamos assim. Ela até chegou a fazer os primeiros testes com uma roupa muito formal. E mesmo assim eles quiseram ela, porque
Não, ela é muito boa, gostamos dela, mas ela falava assim que ela olha o vídeo, não se reconhece mais, porque a postura muda, muda muita coisa. Mas É, ela é você vai se comportando assim, né? ela é um bom exemplo de como, poxa, ela não tem a imagem de jornalista que a gente está acostumado engomadinho. Ela tem uma imagem de jornalista mais moderna e que também vai se adaptar para determinadas comunicações. Voltou, 100%. Carol? Voltou. Tá meio instável, né? Não sei qual é o problema. A tecnologia não gosta muito de mim. Tem que sempre ter uma travadinha, assim. Toda vez que eu tô fazendo alguma coisa de vídeo, tem que ter uma travadinha. É de É, lei já. Significa que vai dar certo. Eu tô vendo como um sinal bom do universo, entendeu? Eu tô vendo positivamente as coisas ultimamente. então tá bom. Pra ver se melhora. Acho que a gente pode abrir para perguntas, caso alguém tenha alguma pergunta mais específica. Exato. Vocês têm alguma dúvida, gente, do que usar? Que se vocês estão usando algo que vocês não têm certeza se condiz, mandem aí as perguntinhas de vocês. A gente tem um pouquinho tempo ainda para a live. Acho que mais uns 10 minutos e a gente já consegue finalizar. Exato. Deixa eu ver se a gente falou tudo Acho que que a gente pensou. exato. Acho que a gente Eu acho falou que sim, praticamente né? tudo. Passamos por todos os tópicos. Sim. Arrasamos. Arrasamos. Ó, vamos pensar aqui em alguns cuidados, tá? Importantes que todo mundo precisa pensar. Eu sempre acabo falando um pouco mais para mulheres, mas homens que estão aqui, adaptem, tá? Já que meu público é mais feminino, eu sempre acabo indo para esse lado. Deixa eu responder aqui o que a Mai falou sobre tênis com roupa formal. Sai muito do contexto sério. Depende muito do ambiente, tá? Às vezes tem empresa que aceita. A Cris sabe dizer melhor do que eu. Provavelmente tem empresa que aceita e tem empresa que não vai ser muito afim dessa ideia. Mas nos termos técnicos, né, quando a gente está falando de moda mesmo, não sai do contexto, obviamente. Depende muito do tênis, Do não tipo, é qualquer tênis, né? Você não vai colocar ali, por exemplo, um tênis de academia e chegar lá na empresa achando que está abafando. Não. Existem alguns modelos específicos, algumas cores, né? Não vai colocar um tênis cor-de-rosa e chegar lá achar que continua sendo formal, que continua sendo sério, né? Passando o que precisa. Então, entra muito no que a Cris falou de entender o ambiente e o que ele pede, né? Se é possível ou se não é. Mas, da minha parte, entra muito de você entender o que você está colocando ali. Então, qual tênis? All-Star. O All-Star talvez não seja o mais indicado. Então, o All-Star, ele é um tênis, né, mais retrô, mais fashionista, mais jovial. Ele é mais casual. Então, assim, para um ambiente, às vezes, né, que, ok, é que nem a gente tá falando do Casual Friday, né? Tudo bem. Aí você vai lá e coloca e tá tudo certo. Coloca uma calça social, um terninho, né, um blazer. E você consegue... Oh, meu Deus. E você consegue manter, né? Consegue usar o All-Star nesse sentido. Mas pro dia a dia, para realmente passar essa coisa mais séria, não é tão legal. E nem tão maduro também. Acaba ficando mais fashionista do que realmente formal. Quer uhum. acrescentar algo, Cris? Até eu gosto muito de usar tênis, né? E eu usava também bastante quando eu estava dentro da empresa em si. Mas depende do dia, que nem eu te falei. Depende do dia, depende do que você vai fazer. E também o tipo de tênis, como a Carol falou. Eu comecei com um tênis branco bem simplesinho, aquele que não tinha nada praticamente. Só tênis, que daí foi a partir dali que eu fui me sentindo mais confortável de colocar o tênis no ambiente de trabalho. E hoje eu já tenho dois tênis, que um tem uma plataforma um pouquinho maior, o outro tem um detalhe com uma cor, que é um verde mais claro, que também não chama super atenção, mas também marca presença. Então depende muito do look. O que eu já fiz também foi colocar o tênis e colocar um brinco que trazia mais imponência de alguma forma. Então, assim, dá para fazer sim, só precisa entender qual que a imagem que você quer passar e os pontos que a Carol comentou. Então, eu também sou super a favor do tênis e eu sou super a favor do All-Star. Eu tinha muitos, agora eu só tenho preto porque eu precisei reduzir pela minha imagem, mas eu adoro.
mas a gente tem que entender o momento realmente de usar, né? A empresa onde eu trabalho, o pessoal vai mais despojado. Por ser do administrativo, procuro tentar ser menos despojada. Exato, Mai. Tenta. Eu acho que não é nem tanto a questão do despojado, mas é da maturidade também, tá? Então, o All-Star, ele vai comunicar que você é uma pessoa mais jovem, mais de boa, né? Talvez você não seja tão levada a sério como você gostaria, principalmente trabalhando na área administrativa. Então, como eu falei, né, da live toda, a gente entender a comunicação de cada elemento. E as minhas alunas estão cansadas de ouvir eu falando isso, porque toda vez eu falo, o que esse elemento comunica? O que está comunicando? Que é para você realmente entender, né? É dessa forma que você consegue conciliar o seu estilo pessoal com o seu estilo profissional. Entendendo o que você gosta, entendendo o que os elementos comunicam e entendendo tudo que a gente falou em relação ao ambiente, cargo, trabalho, não sei o quê, e tentando achar ali um meio termo, né? Ver o que é realmente permitido. Tudo certo, gente? Mais alguma dúvida que vocês querem mandar aí para a gente já ir finalizando, que já está dando o nosso tempo? Mais alguma pergunta? Eu não comentários atualizados, tá, Carol? Então eu vou lá. Peraí que deu uma travada aqui. Para variar. Ai, voltei. Beleza. Só para dar algumas dicas muito importantes. Unhas. Pelo amor de Deus, unha descascando não dá. Precisa estar com esmalte sempre? Não, não precisa. Consegue? Nem passa. Nem passa, porque você já sabe que vai descascar, você já sabe que vai ficar feio, você não vai conseguir tirar. Sim. Gente, o que tá acontecendo? Eu tô falhando aí pra vocês? Gravada? Agora tá voltando. Porque eu coloquei o celular pra carregar aqui e tá mostrando ainda que eu tô sem bateria. Não sei o que tá acontecendo. Ele tá carregando. Beleza. Ah, eu falo, gente, eu não nasci pra ser uma pessoa da tecnologia. Eu tinha que estar lá numa ilha deserta, trabalhando vendendo coco na praia, entendeu? Agora voltamos. Voltei. Bom, então, voltando nessa questão do esmalte, né? Não precisa estar sempre com esmalte. Se você não consegue cuidar, é melhor que você fique sem. Então, esse é um ponto muito importante, né? A questão do cabelo também. Então, estar sempre com o cabelo arrumado. Precisa estar penteadinho, né? Com coque, com não sei. Não, não precisa, mas pelo menos arrumado. Não vai chegar lá no trabalho com cara de quem acordou e saiu correndo de casa daquele jeito mesmo, sem nem passar uma escova no cabelo. Daí já é um pouco demais também, né? Então, esse tipo de coisa é legal, você sempre se preocupar. A questão da maquiagem, né? Assim, é importante estar sempre maquiada. Fato. Um ponto que a gente precisa levar em consideração é que, gente, eu vou desistir já da tecnologia. Mas, enfim, beleza vende. Então, tudo que é mais bonito vai acabar se destacando mais. A gente pode discordar e você pode nadar contra a maré, não tem problema nenhum. Mas você vai ter que lidar com as consequências dessas escolhas. Então, se você estiver sempre maquiada, sempre minimamente maquiada, não precisa estar lá, né, cheia de delineado e batom vermelho todo dia. Não é sobre isso que eu tô falando, tá? É mostrar que você teve um cuidado para se arrumar para ir para aquele ambiente que é importante para você, que é importante para as outras pessoas. Se você quer um destaque, você precisa, né, mostrar que você se preocupa. Porque o fato de você se maquiar não necessariamente só fala que você é bonita, que você tá bonita, que você tá arrumada. Isso implica outros fatores. Implica que você às vezes é disciplinada, porque todos os dias você tira um tempo para fazer isso, é um hábito que você tem,
que é algo que eu vivo tentando criar nas minhas clientes, né? É um hábito, você toma banho, você se maquia. Todo dia você não toma banho? Então você pode se maquiar todos os dias também, não tem problema nenhum. Passa que nem a gente não tá com quase nada no rosto. Nem eu, nem a Cris. A Cris ainda tá com o batom aí toda linda, maravilhosa. Mas eu não quis passar, eu quis ficar mais neutra e tá tudo bem. Eu tô aqui com o meu corretivo, tô com um pouquinho de base, tô com meus cílios com um rímel e um blush pra dar uma cara de saudável. Uma cara de que eu pelo menos falei, poxa, vou me arrumar, né? Vou ter um cuidado com isso. As pessoas vão me ver. E não só pelas pessoas, mas lembra que eu falei, né? A gente se comporta como a gente se vê. Então, se todos os dias você se vê desarrumada, você se vê desleixada, você se vê feia, né? Porque nós não somos feias, mas a gente acaba se vendo dessa forma porque a gente se critica muito. Mulher tem muito disso. Então, se você se vê sempre dessa forma, você vai ter comportamentos que vão apenas afirmar isso para você e para as outras pessoas. Consequentemente, você vai ser tratado dessa forma também. Você vai receber comportamentos que condizem com isso. Então, tome um pouco de cuidado. Quer complementar, Cris? Não, até eu ia complementar falando que, por exemplo, hoje o meu trabalho está 100% home. E mesmo assim eu me arrumo todos os dias. Não é se arrumar, não, assim, principalmente daqui para cima, né? Que é onde eu mais apareço. O mínimo. Posso colocar uma coisa mais confortável, porque eu tô em casa e tudo mais. Mas assim, parece que meu dia não começa enquanto eu não tomo banho, depois cheguei da academia, não tomo banho, não arrumo o cabelo, não lavo, não passo uma coisinha no rosto, mesmo que seja um hidratante, Exato. um couro, não começa. Porque eu já criei o hábito de preciso me arrumar para ser produtiva. Isso para mim tem essa relação. Não tem a relação, né? 100%. Eu algo assim, poxa, eu vou me cuidar, porque eu tenho várias sardas, então eu já tenho que passar protetor para não ficar ainda mais. E eu tenho costume. E hoje eu até passei o batom, fazia muito tempo que eu não passava, porque a gente usou bastante a máscara, tudo, e eu falei, quer saber? Vou passar para dar um destaque diferente, coisa Não, eu diferente. assim, sou super a favor desse batom. Eu, Cristina, eu vou ficar falando isso pra você todos os dias. eu Cadê seu estranhei, batom? estranhei muito, porque eu já tô tão acostumada a usar o basiquinho, bege, que não vai chamar tanta atenção e tudo mais, que daí quando eu passei, nossa, gente, olha que legal, vou passar mais. Isso é Então muito faz legal, né? Experimentar as coisas. Que eu Uhum. sempre falo. Então é uma coisa que você tá desacostumada. Mas eu vou experimentar para ver como eu me sinto. Às vezes você acha que alguma coisa não fica boa, mas da sua cabeça. Então eu vou experimentar para ver se fica bom. Vou testar isso daqui para ver como as pessoas me tratam quando eu chegar lá no trabalho. Vou usar essa blusa dessa cor e ver o que, que acontece no meu dia. Façam testes. É óbvio que quando você faz uma consultoria, né? Eu faço esse teste na consultoria e a gente vai se adequando já, é um pouco mais certeiro, né? Mas se você não pode fazer, se você não consegue, gente, testem, testem. Você viu que usar blusa azul pode te ajudar a ter mais autoridade. Tenta usar uma blusa azul. Vê o que que acontece. Vê como as pessoas te tratam. Veja como você se sente. Eu sempre falo isso das cores, né? Então, se você não tá num dia bom, acordei desanimado, não tô legal. Vai lá, coloca um preto, um cinza. Você vai ficar mais desanimado ainda. Coloca uma corzinha, né? E com o passar do dia, aquilo ali vai te enfeitiçando um pouco, né? Então você vai lá no banheiro, você olha no espelho, você tá com aquela cor. Você fica com a sensação diferente. Então, essa coisa de você se arrumar, de você usar os elementos, é muito legal, né? De você se sentir mais produtivo, de você se sentir mais valorizada. Não necessariamente você precisa da validação das outras pessoas, mas você vai se valorizar muito mais. Fala, meu, eu me arrumei para isso, entendeu? É que nem nossa vida pessoal. Às vezes você vai sair com alguém e aí você passa um desaforo e fala, não acredito que eu passei maquiagem para isso. Não mereço. E aí você já se coloca fora da situação, porque você já sabe que tem um valor maior ali. Uhum. Tá bem? Perfeito. Tá normal. Tá, beleza, então. Eu já tô aqui achando que todo o tempo tô travada. É que pra mim tá meio lento, mas tá tudo certo. Bom, gente, querem acrescentar mais alguma coisa? Vamos já finalizar. Tudo certo? Vocês gostaram das dicas? Conseguiram aproveitar alguma coisa? Foram fazendo anotações? Eu sempre cobro as minhas alunas de fazerem anotações, porque senão depois elas não vão lembrar mais. Certeza. Bom,
Aparentemente ninguém tem nenhuma pergunta, tá tudo certo. Gostaria de te agradecer, Cris, de ter aberto um tempinho aí na sua agenda para fazer esse bate-papo comigo. Gostei muito, adoro essa parceria, acho que a gente tem muitas coisas legais para acrescentar. Muito obrigada pela atenção aí, pela paciência. Val, aprendi muito. Feliz que vocês gostaram, gente. Em breve Bom, teremos mais, né? Mas fica aqui meu agradecimento para a Cris, né? De ter a paciência aí de fazer as coisas. A gente montou nosso roteirinho, conversamos, tentamos fazer algo super especial e super legal, que fosse legal para vocês também, não só para a gente, né? Trocar essas experiências. Então, muito obrigada, Cris. Espero que você volte mais vezes aqui com a gente. sim, chamando a gente bem. Obrigada, viu, Carol? Obrigada, meninas também que acompanharam, meninos também. Acho que é super legal essa troca e é super importante a gente falar sobre isso, né? Sobre o estilo, como o estilo também influencia no trabalho, que poucas pessoas pensam nisso, né? Fica muito focado no Exato. externo e não na empresa. E isso influencia em vários aspectos, como a gente comentou hoje, né? Então, acho que depois a Exatamente. gente trocar bastante figurinha, né, Carol? Então, aos Com pouquinhos vocês vão certeza. me conhecendo. E ó, seguidoras minhas, vocês estão falando aqui, ó, minhas alunas e as minhas seguidoras, favor de seguir a Cris, tá? Eu sei que vários de vocês trabalham em empresas, sigam a Cris, que ela é top. Ó, a Paty adorou você, a Paty é super querida, já foi minha aluna, a Val é minha aluna, a Trícia também. Arrasaram, gente. Estou muito feliz que vocês gostaram, que vocês estiveram aqui com a gente, hein? E eu Ah, sei que vocês realmente vão colocar em prática. aí, agora colocar tudo em execução. Exato. Bom, gente, um beijo para vocês. Um beijo, Cris. Boa noite. Muito obrigada a Beijo, todo mundo que esteve aqui com a gente. Amanhã estamos de volta. Beijo, gente. obrigada, tchau, tchau.